Olá, pessoal, boa tarde. Professor Eduardo, para mais um encontro do nosso Isolado. Na semana passada, nós tivemos um encontro que foi ao vivo, não é assim? E, novamente, hoje nós temos um encontro que é ao vivo. Por que é que eu resolvi gravar esse encontro ao vivo, gente? É porque é o seguinte, vizinho aqui na minha casa está tendo uma construção. E, durante a semana, eles trabalham o tempo todo com betoneira, com máquinas e tal. Então, está um barulho imenso. Eu tentei gravar a aula de vocês durante a semana, mas eu não consegui. Como no sábado eles não estão trabalhando, resolvi falar com o Fábio, para a gente manter essa aula hoje ao vivo. A próxima provavelmente vai ser gravada a depender do andamento da construção que está aqui ao lado, né? Então vamos lá. O que é que eu quero trabalhar com vocês hoje? Gente, um tema muito importante, certo? Nós estamos com alguns concursos aí para sair e outros, né, que já estão com o edital aberto. Por exemplo, vai sair agora, Fábio pode confirmar aí, entende mais do que eu, acho que até o fim desse mês, né, Fábio? Provavelmente aí PMPB. E a PMPB será um concurso em que haverá redação, né? Vai ter redação no concurso da Polícia Militar da Paraíba. Há concurso da Prefeitura também de Mossoró, que vai sair esse ano. Há risco de ter redação para alguns cargos específicos. E para você fazer, olha só, PMPB, Polícia Penal, Polícia Civil do Ceará, pois é, olha aí, gente. Um monte de concurso aí. Pois é, tá recheado, viu? Guarda Municipal de Fortaleza. Tem agora a de Pacajus, né, Fábio? Que inclusive é uma banca bem estranha, com Supan. Pois é, então é o seguinte, gente. Há concursos em que há grande possibilidade de ter redação. E esse tema de hoje é um tema totalmente presente dentro da redação. Não tem como você fazer uma boa redação se você não souber o quê? Pontuação, gente. E aí a galera diz assim, em seleção de professor de língua portuguesa do concurso. Aí, tá vendo, gente? Ó, tá vendo aí? Em breve vocês vão perder o professor de vocês, viu? Sei não, viu? Em breve aí o professor Eduardo, coitado. Tá pegando igual aquele episódio de Chaves com a trouxinha assim. O dia que o pessoal diz, ladrão, ladrãozinho, é brincando, viu, gente? Então vamos lá. Esses concursos, gente, terão redação e vocês têm que saber pontuação. E pontuação, o que é que acontece? Na pontuação, a galera diz assim, eu já sei pontuação, porque vírgula, por exemplo, vírgula eu vou escrevendo lá e é uma pausa para respirar. Pessoal, pelo amor de Deus, isso não existe. Vírgula não é pausa para respirar. O conteúdo de vírgula, de pontuação, está totalmente relacionado àquilo que nós chamamos de sintaxe. Eu só consigo pegar vírgula, eu só consigo entender o processo de pontuação se eu entender a sintaxe da língua portuguesa. Sem sintaxe, eu não consigo entender pontuação, beleza? Então, vou projetar aqui para vocês o slide para que nós possamos pegar direitinho isso daí. Vamos lá, vamos lá. Pronto, aqui. Deixa eu ver se está aparecendo aí. Vamos lá. Pessoal, veja só. Para fim de concurso público, o pessoal está aparecendo no slide? Tá, né? Em tela cheia? Tá. Para fim de concurso público, gente, o mais importante que nós entendamos é, no processo de pontuação, o uso da vírgula. É a vírgula que vai cair na sua prova, beleza? É essa danadinha, bem pequenininha, que causa uma dor de cabeça enorme nos concurseiros. Veja só, olha o que o Wesley disse aí. Quando vou usar a vírgula, eu falo a frase mentalmente. Quando paro para respirar, é aí que entra a vírgula. Veja só, o Daniel responde: eu também faço assim. Eu tenho asma. Gente, se vírgula é uma pausa para respirar, você imagine a situação do Daniel. Situação difícil, né? Não desse rapaz. Pois é, gente, se você ainda faz pontuação com essa estratégia, eu vou dar uma pausa para respirar e aqui eu coloco a vírgula, pelo amor de Deus, deixe isso de lado. Isso não existe. Professor, e o que é vírgula? Ó, a vírgula está totalmente relacionada, gente, com isso daqui que está no próximo slide. Professor, não está aparecendo ainda. Calma que tem um delayzinho, certo? Professor, e o que é que isso tem a ver com vírgula? Gente, na língua portuguesa, nós temos uma coisa que nós chamamos de ordem direta. Boa tarde, minha amiga. E o que é essa ordem direta, professor? É quando nós temos a frase organizada da seguinte maneira:
Primeiro você vai ter o sujeito, depois do sujeito vai aparecer o verbo, depois do verbo vai aparecer o complemento e, por último, vai aparecer o adjunto. Esse adjunto, gente, é o adjunto adverbial, é o advérbio, viu? Então, quando uma frase está organizada entre sujeito, verbo, complemento e adjunto adverbial, ou seja, advérbio, essa frase está na ordem direta da língua portuguesa. E nós também chamamos essa ordem de ordem canônica. É a mesma coisa, ordem direta ou ordem canônica. Beleza? Professor, tem como o senhor dar um exemplo de uma frase na ordem direta? Tem. Vamos lá. Imagine o seguinte caso, quando eu digo assim, ó, Fábio assistiu a aula hoje, por exemplo. Fábio assistiu a aula hoje. Veja só, eu tenho com vocês, nesse caso, uma frase que está na ordem direta. Por quê? Primeiro apareceu o sujeito, Fábio. Depois do sujeito apareceu o verbo, assistiu. Gente, quem assiste, assiste a alguma coisa. Então tem um complemento desse verbo. Depois do verbo veio o complemento. E por último, nós temos aí um adjunto adverbial de tempo. Beleza? Então, nesse caso, o que é que vai acontecer, Eduardo? Essa frase está na ordem direta? Está. E o que é que isso tem a ver com pontuação? Tudo, gente. Sabe por quê? Porque quando uma frase está na ordem direta, só há um único lugar onde eu posso colocar uma vírgula. Quando a frase está assim, ó, sujeito, verbo, complemento e adjunto adverbial, eu só posso colocar uma vírgula antes do adjunto adverbial. Aqui é o único lugar onde eu posso colocar uma vírgula. E veja que eu estou dizendo, eu posso colocar e não devo. Por quê? Essa vírgula, ela é totalmente facultativa. Sabe o que é que isso significa? Significa, meu amigo, que você não pode colocar uma vírgula, por exemplo, isolando o sujeito do verbo. Significa que você não pode colocar uma vírgula isolando o verbo do seu complemento. Quando a frase está na ordem direta, eu só posso colocar uma vírgula antes do adjunto adverbial. Ou seja, nesse caso, eu coloquei uma vírgula antes do hoje, antes do adjunto adverbial. Mas essa vírgula é obrigatória? Não. Essa vírgula é totalmente facultativa. Querem outro exemplo? Deu para entender isso daí, gente? Deu para entender essa lógica? Deu para pegar com facilidade? Entender o que é ordem direta? Vamos lá, vamos pegar outro exemplo? Deixa-me só voltar aqui o chat. Dê uma olhadinha nisso daqui, ó. Imagine que eu faço essa frase aqui. Os alunos, os alunos de Carlos, os alunos de Carlos estudaram, os alunos de Carlos estudaram português agora. Olha só, os alunos de Carlos estudaram português agora. Olha só, gente. Quem é o sujeito dessa oração, hein? Vamos lá, me ajude. Quem é o sujeito dessa oração? E aí? Coloquem aí no chat para mim. É o tempo que eu bebo água. Os alunos de Carlos, perfeitamente. Vou só tomar uma água. Então, veja só. Esse termo, os alunos de Carlos, é sujeito. Perfeito. Daqui, sujeito. Depois do sujeito apareceu o quê? O verbo, não foi? Ó, verbo. Depois do verbo veio o complemento. Estudar o quê? Português. Está aqui o complemento. E depois do complemento, eu tenho aqui um advérbio de tempo, não tenho? Tenho um adjunto adverbial de tempo. Pessoal, a primeira pergunta que eu faço, eu poderia colocar uma vírgula após Carlos? Eu poderia colocar uma vírgula após a palavrinha Carlos? E aí? O que é que vocês acham? Não. Eu não posso. Por quê? Porque eu não posso isolar o sujeito do verbo com vírgula. Eu jamais posso isolar o sujeito do verbo com vírgula. Eu poderia colocar uma vírgula após estudaram? Depois da palavrinha estudaram, eu poderia colocar uma vírgula?
E aí, o que é que vocês acham? Será que eu poderia? Não, porque nesse caso eu não posso isolar o verbo do meu complemento. Eu jamais posso isolar o verbo do complemento com vírgula. Porém, veja aqui. Por último, eu tenho um adjunto adverbial. Tem um advérbio, não tem? Tem. Quando o advérbio está na posição original dele, quando ele está na posição normal, original, eu posso colocar uma vírgula antes? Posso. Posso colocar uma vírgula antes. Mas essa vírgula é obrigatória? Não. Beleza? Nesse caso, essa vírgula é totalmente facultativa. É só você perguntar o verbo, viu, Eliane? É só você fazer uma pergunta ao verbo. Por exemplo, quem estuda português? Os alunos de Carlos, certo? É só você fazer uma pergunta ao verbo. Quem estuda português? Os alunos de Carlos. Eu recomendo, minha amiga, que você assista novamente a aula de sintaxe do período simples. A gente pegou os tipos de sujeito lá bem direitinho, certo? Mas de forma bem sintética, é só você fazer uma perguntinha, um verbo. Aí a resposta vai ser o sujeito. Aí, ó. Quem estudaram português? Os alunos de Carlos. Beleza? Vamos pegar mais um caso? Vamos pegar mais um caso? Imagine isso daqui, ó. Aquele bom aluno. Aquele bom aluno comprou o curso semana passada. Veja só. Aquele bom aluno comprou o curso semana passada. Veja só. O que é que acontece, professor? A primeira coisa que eu tenho que perguntar a vocês. Gente, essa frase está na ordem direta. E aí? Essa frase está na ordem direta? Sim ou não? O que é que vocês acham? Eita, bora, gente. Vocês estão com a cabeça lá no pingo da meio-dia, é? Acha que não? O que é ordem direta? Sujeito, verbo, complemento e adjunto adverbial. Será que aí tem isso? Está na ordem direta. Vamos lá. Quem comprou um curso semana passada? Vamos lá. Aquele bom aluno. Então tá aqui, ó. Primeiro você tem um sujeito. Depois do sujeito apareceu o quê? O verbo. Depois do verbo, comprou o quê? O curso. Tá aqui o complemento. E depois do complemento você tem o quê? Semana passada. Gente, esse semana passada, na noção de quê, hein? Na nossa cabecinha. Semana passada, da noção de quê na nossa cabecinha? De tempo. Tudo que é tempo a gente chama de advérbio. Veja só, quando o advérbio está na posição original dele, quando o advérbio está lá no finalzinho da frase, eu posso colocar uma vírgula antes dele, quando ele está na posição original dele, ou seja, quando ele está lá no finalzinho da frase, posso. Eu posso colocar uma vírgula aqui, ó. Essa vírgula é obrigatória ou essa vírgula é facultativa? Ela é facultativa. Agora, deixe me perguntar uma coisa a vocês. Eu poderia colocar uma vírgula depois de aluno? Não. Por quê, professor? Porque quando a frase está na ordem direta, só há um único lugar onde eu posso colocar a vírgula. Onde é, professor? É antes do adjunto adverbial. Se a frase tiver ó, sujeito, verbo, complemento e advérbio, o único lugar onde eu posso colocar uma vírgula é antes do advérbio. Ou seja, eu nunca vou poder isolar o sujeito do verbo com vírgula. Eu nunca vou poder isolar o verbo do complemento com vírgula, beleza? Por isso, nesse caso, eu não poderia colocar uma vírgula após aluno, eu não poderia colocar uma vírgula depois de comprou. Tranquilo? Tudo bem, gente? E aí, podemos avançar? Acho que sim, né? Ninguém manifestou nada. Então é o seguinte, ó, que foi que eu peguei com vocês até agora. Eu mostrei para vocês isso daqui, certo? Uma coisa que nós acabamos de chamar de ordem direta: sujeito, verbo, complemento e adjunto adverbial.
Mostrei para vocês que quando uma frase está na ordem direta, eu só posso colocar vírgula em um único lugar, só há uma possibilidade, é antes do adjunto adverbial. E essa vírgula vai ser totalmente facultativa. Beleza? Então, veja só. Vocês já sabem, né? Quando é que não devem utilizar. Por exemplo, não pode isolar o sujeito do verbo. Mas agora eu quero pegar com vocês quando é que nós vamos utilizar a vírgula. Gente, concordam comigo que nem sempre uma frase vai aparecer na ordem direta? Não, nem sempre uma frase vai aparecer na ordem direta. Muitas vezes a gente inverte a frase. Por exemplo, dê uma olhadinha nesses casos aqui, ó. Dê uma olhadinha nesse primeiro caso aí, olha. Ontem, João comprou um carro. Vocês percebem que essa frase não está na ordem direta? Esse ontem dá noção de quê, hein, gente? Esse ontem dá noção de quê, esse rapaz aqui? De tempo. Então, tudo que é tempo é um advérbio. Beleza. Gente, a posição normal do advérbio, onde é, hein? É no começo da frase, a posição normal dele? Será que é no começo da frase a posição normal dele? E aí? O que vocês acham? A posição original, normalzinha do advérbio é aí no começo da frase? É no final. Ou seja, a posição normal do advérbio é lá no finalzinho. O que foi que aconteceu? A gente tirou esse rapaz da posição original dele e nós trouxemos esse rapaz para o começo da frase. Ou seja, a gente deslocou o advérbio. A gente tirou esse rapaz da casinha dele. Colocamos no começo da frase. Gente, coloque uma coisa na sua cabeça, certo? Deixa eu só apagar isso aqui para ficar melhor. Coloque uma coisa na sua cabecinha. Sempre que o advérbio estiver deslocado, sempre que o advérbio não estiver na sua posição normal, nós podemos utilizar uma vírgula. Então, a vírgula sempre vai ser correta, beleza? A questão é saber se essa vírgula é obrigatória ou facultativa, mas já você pega isso comigo. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no chat. A gente não pode começar uma frase com... Não, pode, Márcia. Pode sim. A prova disso é que eu comecei uma frase com advérbio. Só que isso daí vai influenciar na pontuação, certo? Veja só, se o advérbio está deslocado, eu posso colocar uma vírgula depois dele. Sabe o que é que essa vírgula está dizendo? Essa vírgula está dizendo o seguinte: ei, leitor, vem cá. A posição normal do advérbio, normal do advérbio é lá no fim da frase, certo? Só que eu coloquei esse rapaz no começo. Ou seja, leitor, eu tirei o advérbio lá do começo, do final da frase, que é a posição normal dele, e coloquei no começo. Esse rapaz, então, ele está deslocado. Então, eu estou colocando essa vírgula aqui justamente para que você perceba que essa frase não está mais na ordem direta. Já você vai saber se essa vírgula é obrigatória ou facultativa. E com qual que não pode. Márcia, não há nenhuma proibição de se começar a frase com advérbio. O que não pode é começar uma frase com pronome oblíquo átomo, por exemplo. Te amo, tá errado, né? Então não há essa proibição. Veja só. Pessoal, acho que tem algum microfone ligado aí, viu? Tem algum microfone ligado aí. Cuidado. Pronto? Creio que sim. Então, vamos lá. Professor, o senhor está dizendo para mim que sempre que eu tirar o advérbio da posição original dele, eu posso colocar uma vírgula. Sim, ó. O que foi que aconteceu aqui? Eu tirei o advérbio lá do cantinho dele, que deveria ser o final, e coloquei no começo da frase. Então, eu posso colocar a vírgula? Pode, sempre vai ser correto. A questão é saber se essa vírgula é obrigatória ou se essa vírgula é facultativa. Ah, professor, e como é que eu vou saber? Bem simples, gente. Ó, você vai fazer o esqueminha de contar as palavras. Quando o advérbio estiver deslocado, você vai contar as palavras. Por quê? Porque se o advérbio tiver a partir de 3 palavras, ó, a partir de 3 palavras, a vírgula vai ser obrigatória. Agora, se ele tiver menos de 3, ou seja, se ele tiver até 2 palavras, essa vírgula será facultativa. Veja só, você vai olhar para o advérbio. Percebe que o advérbio não está lá no final da frase, ou seja, ele está deslocado. Qual é a sua missão? É olhar quantas palavrinhas tem dentro desse advérbio. Se tiver até 2 palavrinhas, a vírgula vai ser
facultativa. Agora, se tiver a partir de 3, a vírgula será obrigatória. Então, vamos lá. Dê uma olhadinha aqui. Quantas palavras tem nesse advérbio? Gente, só tem uma palavrinha, uma. Então, essa vírgula vai ser obrigatória ou facultativa? O que é que vocês acham? Essa vírgula vai ser obrigatória ou facultativa? Só tem uma palavrinha. E aí? Vocês estão dormindo, é? Facultativa, beleza? Por que é facultativa, professor? É facultativa porque o advérbio está deslocado, mas ele só tem uma palavrinha. Vamos pegar outro exemplo? Dê uma olhadinha nesse daqui, ó. Amanhã, amanhã, de manhã, irei viajar. Deixe-me tirar para ficar melhor para vocês. Gente, dê uma olhadinha aqui. Esse termo, amanhã de manhã, ele dá noção de quê, hein? Amanhã de manhã, dá noção de quê? De tempo, né? Então, veja só, quando eu digo assim, amanhã de manhã, dá noção de tempo. E tudo que é tempo na gramática, a gente chama de quê, hein? De advérbio, termo adverbial. Perfeito. Agora, deixa eu perguntar uma coisa a vocês. O advérbio, ele está na posição normal dele? Ele está na posição original, normal dele? E aí? Não tá. Onde é, hein, gente, a posição normal desse rapaz? Qual é a posição normal? Pessoal, eu vou fazendo muita pergunta assim, talvez até enjoe sua cabecinha, mas é por meio dessa pergunta que isso fica fixo na sua cabeça. Veja, a galera está dizendo, professor, a posição normal do advérbio é lá no final, ó, perfeito. Ele era para estar ali, beleza? No fim da frase. Quando o advérbio está deslocado, eu sempre posso colocar a vírgula. Eu já posso chegar aqui, gente, fazer o seguinte, ele está deslocado. Então, é altamente correto colocar a vírgula. A questão é saber se essa vírgula é obrigatória ou se essa vírgula é facultativa. Aí a gente tem que contar as palavrinhas. Vamos lá contar, ó. Quantas palavras tem dentro desse advérbio? Ó, amanhã, de manhã. 3 palavrinhas, gente. E aí, essa vírgula será obrigatória ou facultativa? Gente, a partir de 3 palavrinhas, essa vírgula já é o quê? Obrigatória. Certo? Deu para entender? Ficou tranquilo? Minha amiga Márcia dizendo que sim. E aí? Tudo em paz? Ótimo. Vamos pegar mais um exemplo. Nunca é demais, viu, gente? Ó, exemplo nunca é demais. Exemplo. Bolo de pote e uma canja nunca é demais, viu? Vamos lá, vou apagar aqui para que nós possamos continuar um bolinho de pote. Menino, uma hora dessa, eu estava pegando um bolinho de pote, meter leite condensado por cima, tomar com uma jarra d'água. Ave Maria, quando termina, você olha para os pés e não vê nem os pés, o bucho não deixa. É uma delícia. Vamos lá. João comprou ontem um carro. Pessoal, olhe para essa frase 2 aí. A primeira pergunta que eu quero que vocês me respondam. Essa frase 2 aqui, ela está na ordem direta? E aí? A frase 2 está na ordem direta? O que é que vocês acham? Vamos ver, ó. Quem é o sujeito? João. Tem sujeito. Depois do sujeito veio o verbo. Só que depois do verbo apareceu o quê, hein? O advérbio. Depois é que apareceu o complemento. Gente, a ordem direta é o quê? Sujeito, verbo, complemento e advérbio. O advérbio não está na posição original dele. Houve uma inversão, ó. A posição normal desse rapaz é aqui no finalzinho da frase. Deveria ser: João comprou um carro ontem. O advérbio está deslocado, né? O advérbio está deslocado. Agora, o que é que acontece? Se o advérbio está deslocado, a gente pode usar vírgula? Sempre pode usar vírgula. Quando o advérbio está deslocado, sempre vai ser correto utilizar vírgula. Só que aqui, gente, ele está no meio da frase. Ele está no meio.
está no meio da frase. Então, você tem que colocar uma vírgula antes e tem que colocar uma vírgula depois. Tem que isolar o advérbio. Mas essas vírgulas, gente, são obrigatórias ou facultativas? Nós temos que contar as palavrinhas. Quantas palavras tem aí? Só tem uma, ó, ontem. Então, essas vírgulas são obrigatórias ou facultativas? O que é que vocês acham? Minha amiga Márcia já está dizendo que é facultativa. E aí? Essas vírgulas são obrigatórias ou facultativas? Só Márcia respondeu. Facultativas, beleza? Por quê? Porque nesse caso só tem uma palavrinha. Se eu quiser isolar, eu posso. Coloco uma vírgula antes, uma vírgula depois, mas ela é totalmente facultativa. Vou pegar mais um exemplo. Não vou sair daqui sem dar mais exemplo. Vamos lá, deixa eu pegar outro caso. Imagina que eu digo isso aqui, olha. Carlos com alegria. Carlos com alegria deu aula. Carlos com alegria deu aula. Vocês viram aí, né, que Fábio botou para fora. Ele colocou aqui no chat, vocês viram? No começo da aula, ele anunciou aqui, viu? Dizendo que eu ia sair do conselho. Pois é. Nem eu estava sabendo, viu? Surpresa. Vamos lá. Carlos com alegria deu aula. Veja só, Carlos com alegria deu aula. Meu amigo, eu estou meio que sem entender. Eu espero que seja uma brincadeira da parte dele, né? Mas pode ser verdade. Veja só, gente, essa frase está na ordem direta? E aí? Primeira pergunta que eu faço. Está na ordem direta? Muito bem. Será que está na ordem direta essa frase? Vamos lá. Não está. O que é que tá invertido aí, hein? O que é que está invertido aí? Veja, Carlos com alegria. Gente, esse com alegria dá uma noção de quê na nossa cabecinha, hein? Carlos com alegria dá uma noção de quê? A noção de modo, não é? É um modo como eu dei aula. Então, se é modo, a gente chama de advérbio. Eita, gente, o advérbio não está na posição original dele. A posição normal desse rapaz é lá no finalzinho da frase. Pois é. Então, aqui ele está no meio. Veja, se o advérbio está deslocado, automaticamente, o que é que vai acontecer? Automaticamente, eu tenho, né, a possibilidade de colocar vírgula. Eu posso colocar vírgula? Posso. Agora, cuidado, gente, eu não posso colocar, nesse caso, só uma antes, não. Tem que ser uma antes e uma depois. Mas eu quero saber se elas são obrigatórias ou facultativas. O que é que eu faço? Eu conto as palavrinhas, ó. Aqui tem uma, aqui tem duas. E aí, essas vírgulas são facultativas, beleza? Porque tem duas palavrinhas, só será obrigatória se tiver a partir de três, beleza? Pessoal, ó, essa é a regra mais importante de pontuação, sabia? Aqui é a regra básica de pontuação, é a mais importante, cai com força em prova. Então, por isso que eu esgotei aqui, né? Fui dando exemplo, dando exemplo, até vocês pegarem aí bem direitinho. Agora nós vamos ampliando o nosso entendimento, beleza? Eu vou apagar aqui para passar o slide, para a gente entender direitinho. Vamos lá. Ah, isso aqui já pegamos. Agora sem o deserto? Como assim? Como assim? Ah, vamos lá. Pessoal, chegamos agora às regras que são específicas. Vou só dar uma pausa para tomar uma água. Gente, eu não sei se vocês todos estão em Mossoró, né? Alguns eu sei que são de Mossoró. Mas aqui em Mossoró está um calor, assim que Ave Maria. Eu só queria que esse calor servisse para emagrecer, né? Porque se eu pelo menos perdesse uns quilinhos com esse calor, eu ficaria feliz, acharia uma delícia. Mas nem emagrecer a gente emagrece, né? Vamos lá. Gente, é o seguinte, essa regra é uma regra simples, mas é uma regra que cai muito em prova. Muito, muito mesmo.
O que é isso, professor? Todos os dias, né, ou provavelmente, geralmente, você faz coisas que a gente chama de enumeração. Você enumera. Tipo assim, você diz assim, olha, eu fui ao mercado e comprei banana, maçã, pera, alface, tomate, você vai enumerando. E vocês já prestaram atenção que toda vida que você enumera, vocês colocam vírgulas? Toda vida que você enumera, você coloca uma vírgula. Por exemplo, vamos fazer aqui, ó. Imagina que eu digo o seguinte: comprei, comprei um relógio, comprei um relógio, um celular, uma bolsa. E desse daí recebeu um precatório, né? Uma bolsa, uma camisa e uma zorba. Vocês sabem o que é zorba? Ai, novo, hein? Zorba é antigo, viu, gente? Zorba é antigo. Eu acho que vocês não sabem o que é isso. Zorba. Menino, está só de Zorba, visto uma roupa, Zorba é cueca, né? Então vamos lá. Comprei um relógio, um celular, uma bolsa, uma camisa e uma Zorba. Gente, veja só. Vocês estão percebendo que eu fui enumerando, não foi? Depois do piso, né? Veja só, eu fui enumerando, ó. Eu comprei isso, comprei isso, comprei isso, comprei isso. Veja, eu estou enumerando. E sempre que você enumera, você coloca o quê? Você coloca vírgulas, né? Sempre que você enumera, você coloca vírgulas. Você nunca parou para pensar nisso, não? Por que será que quando eu enumero, eu coloco vírgulas? Gente, é porque existe uma coisa que diz o seguinte, ó. Usam-se vírgulas para separar termos que tenham a mesma função. Sempre que você enumera, esses termos que estão enumerados, eles têm a mesma função sintática. É por isso que você utiliza. Então, anote, pelo amor de Deus, no seu caderno. Ó, quando cair enumeração, sempre que a questão colocar enumeração na sua prova, e ela perguntar por que é que aquelas vírgulas foram utilizadas, o gabarito sempre será separa termos que têm a mesma função, beleza? Separa termos, no caso, esses termos são complementos. Exatamente, ó. Todos esses, Sâmia, são complementos verbais, são objetos diretos do verbo comprar, certo? Veja, nós nem precisamos saber qual é a função sintática? Só coloca uma coisa na cabecinha. Ó, sempre que eu tiver numeração, qual é a regra que me faz utilizar uma vírgula? Separa termos que têm a mesma função. Mais uma vez, eu vou dizer novamente, para que você anote e não esqueça. Professor, se cair é numeração, a banca enumerou para mim. Vi Maria, Joana, Tereza, Raquel, e aí a banca foi enumerando e colocando vírgula lá na enumeração. Perfeito. Professor, por que é que essas vírgulas aparecem? Porque quando você enumera, esses termos que estão enumerados, têm a mesma função. E a gramática manda que você separe com vírgulas termos que têm a mesma função. Então, o gabarito sempre vai ser separa termos que têm a mesma função. A banca, às vezes, gosta de inventar. Ela coloca assim, ó, separa termos do mesmo estatuto sintático. É a mesma coisa, beleza? Termos do mesmo estatuto sintático. Pessoal, deu para entender a regra da enumeração? E aí? Sim ou não? Sim, certo. Então, caiu a enumeração, termos que têm a mesma função. Dá até para rimar, ó. Enumeração, mesma função. Enumeração, mesma função. Beleza? Professor, isso que o senhor está falando de mesma função lembra um pouquinho a aula passada, não lembra? Lembra, meu aluno? Vocês lembram que na aula passada nós tivemos uma aula bem legal sobre período composto, não foi assim? E eu mostrei para vocês a diferença entre orações coordenadas e orações subordinadas.
Eu comparei a oração subordinada com a viatura da PM, lembra? Da Polícia Militar. E as orações coordenadas? Eu comparei com qual viatura, hein? Eu disse, oh, a oração coordenada é como a PRF. Por quê? Eu disse para vocês que, assim como os policiais da PRF, na oração coordenada nós temos aí termos que têm a mesma função. Eu disse, ó, gente, quando você vê aqueles homens e mulheres lá da PRF, ninguém ali manda em ninguém. Eles têm a mesma função, eles têm a mesma patente, todos são agentes, ninguém tem uma hierarquia, eles têm a mesma função. Gente, se as orações coordenadas têm a mesma função e a gramática diz que eu tenho que separar com vírgula termos que têm a mesma função, é por isso que você utiliza vírgula na oração coordenada. Sempre que você tem oração coordenada, né, a exceção das aditivas, já a gente vai ver isso, sempre que você tem as orações coordenadas, você tem vírgula. Por quê? As orações têm a mesma função. Por exemplo, dê uma olhadinha aqui nesse caso. Eu digo assim, eu estudo. Eu estudo, mas tenho, tenho medo da prova, certo? Pois é. Veja só, Sâmia, qual é a característica da oração coordenada? É a PRF, não é? Lá na PRF, eles têm a mesma função. Olha o que a gramática diz. Separam-se com vírgulas termos que têm a mesma função. Né? Tem a mesma função. Então, é por isso que vocês usam vírgula na oração coordenada. Porque a oração coordenada tem a mesma função, uma em relação à outra, ninguém manda em ninguém. Vamos lá. Eu poderia parar a frase aqui, não poderia? Ó, eu estudo. Teria sentido completo, não teria? Você entenderia o que eu estaria dizendo. Eu estudo. Ou eu poderia dizer só, olha, tenho medo da prova. Ou seja, eu tenho aí orações que são coordenadas. Gente, se eu tenho orações coordenadas, essas orações têm o que a mesma função. É como se fosse aqui a PRF. Lembre disso, gente. A oração coordenada é como se fosse a PRF. Eles têm a mesma função. Então, é por isso que nas orações coordenadas você utiliza vírgula, beleza? Porque nesse caso você tem que separar com vírgula termos que têm a mesma função, beleza? Pois é. Então, veja só, duas coisas que podem cair na sua prova. Se cair enumeração, a enumeraçãozinha, qual é o gabarito, hein? Por que é que a vírgula é utilizada lá na enumeração? Coloquei aí no chat. Vírgula na enumeração. Por quê? Eita. Por que é que a vírgula é utilizada lá na enumeração? Mesma função. Separar termos que têm a mesma função. E nas orações coordenadas? Por que é que a gente utiliza vírgula na oração coordenada? Pelo mesmo motivo, gente. Separa termos com a mesma função. Beleza? Então, quando você estiver lá, beleza? Quando você estiver lá e pegar isso daqui, ó. Mesma, mesma função. Há dois casos. Há dois casos em que nós utilizamos vírgula por causa da mesma função. São dois. Primeiro, é numeração. Se tiver numeração, a vírgula, nesse caso, é porque os termos têm a mesma função. E outro caso, as orações coordenadas. Beleza? Se eu tiver oração coordenada e se eu tiver numeração, por que é que eu utilizo vírgula? Separa termos que têm a mesma função. Gente, deu para entender aí? Tudo tranquilo até agora? Posso prosseguir? Alguma dúvida? Oi, minha amiga. Só não entendi, Márcia. Como assim?
É para dar mais um exemplo de enumeração? Vamos lá. Imagine que eu faço isso aqui. Márcio, ó. Quero comer, dormir, brincar, etc. Veja só. Quero comer, dormir, brincar, etc. Ó, eu estou enumerando. Enumerando, ó, eu quero isso, isso, isso. Se eu estou enumerando, por que é que eu utilizei essas vírgulas para separar termos que têm a mesma função? Beleza? Valeu, minha amiga. Então vamos lá. Vamos prosseguindo. Gente, ó, essa regra aqui que eu acabei de explicar é uma das regras que irá aparecer mais nas questões, beleza? Irá aparecer mais nas questões, tranquilo? Então vamos lá. Professor, o senhor colocou assim, olha, cuidado com as conjunções adversativas deslocadas e com as conjunções conclusivas iniciando período. Não entendi nada, professor. Calma. Eu quero que vocês anotem aí no caderninho algumas conjunções que eu vou colocar aqui, certo? Eu vou pedir que vocês anotem, porque depois eu vou apagar, certo? Primeira conjunção, você vai colocar aí no seu caderno. Porém, segunda, todavia, terceira, no entanto. Pessoal, tão feliz, ó. De ontem para hoje eu tenho recebido aí as notícias dos alunos que foram aprovados na Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Inclusive, nós temos uma colega que está aqui assistindo a aula, que foi aprovada no concurso da Polícia Militar do Rio Grande do Norte. E assim, gente, os relatos me deixam muito emocionado, porque eu peguei alunos assim que chegaram para mim na primeira aula, professor, o senhor vai ter trabalho comigo. Eu fiz um concurso de 10 questões de português e só acertei duas. E eu vi esse aluno na Polícia Militar do Rio Grande do Norte dizendo, professor, aquele mesmo aluno que só acertou duas questões, hoje eu acertei 10. 10 de 10, depois das suas aulas. Gente, isso não tem preço, né? É incrível. Ontem de noite eu fui dormir agradecendo a Deus. Deus, muito obrigado, Senhor, por não ter dado certo eu ficar na polícia. Por o Senhor ter me tirado dali e me colocado na docência. Porque eu creio que realmente essa foi a missão que Deus me reservou na terra. Foi a docência. Eu tenho plena certeza disso. E é muito gratificante, gente. Muito gratificante. Viu? Obrigado, viu, minha amiga? Obrigado. Só um desabafo benéfico. Desde onde chega, eu estou com isso daqui guardado. Obrigado, gente. Vocês são feras, viu? A docência é um sacerdócio, gente. Obrigado, viu? De coração. Entretanto, todavia, no entanto, porém, todavia, no entanto, entretanto, contudo. Né? Então vamos lá. Minha amiga, vamos lutar por esse piso aí. E aqui você vai colocar duas, ó. Portanto, portanto, e a próxima, logo. Obrigado, viu, minha amiga? Muito obrigado. Gente, vou pedir um favor a vocês, ó. O que é que eu quero que vocês façam? Eu quero que rapidinho vocês anotem essas conjunções aí. Eu tiro um print. Ah, gostei da metáfora, viu, minha amiga? Obrigado. Olha só, eu quero que vocês tirem um print, ou mesmo que vocês anotem aí, bem rapidinho, porque eu vou apagar e vou precisar utilizar esse quadro, certo? Então, no tempo que eu vou tomando água aqui, vocês vão anotando, ou tire o print, é mais rapidinho, né? Eu choro já, viu? Desde hora que eu estou dizendo, não, eu não vou chorar, não, eu sou forte, aí fica. Agora eu choro, agora eu choro. E aí, posso apagar? Posso apagar? Posso, pronto. Vou apagar.
para a gente continuar. Professor, por que é que o senhor... Gente, isso é muito importante em redação, viu? Que eu vou falar agora. Vai fazer concurso que tem redação, preste atenção nisso daqui. O TJ, por exemplo, TJRN vai cobrar redação, né? Veja só, o que é que vai acontecer? Algumas vezes, gente, vocês vão observar uma conjunção daquelas que eu coloquei aqui no quadro, depois de um ponto final. Obrigado, minha amiga. Obrigado. Isso é muito gratificante, viu? Não é só pelo dinheiro, não, o reconhecimento dos alunos é bem melhor. É tão bom. Minha amiga, hoje, para onde eu saio, qualquer canto, se eu for em um lugar, professor, o senhor é meu professor na turma online, posso tirar uma foto com o senhor? Eu fico bestinha, acho uma delícia, viu? Então, vamos lá. Pessoal, muitas vezes vocês vão pegar uma conjunção daquelas que eu coloquei aqui no quadro, e essa conjunção está após um pontinho final. Depois de um pontinho final. Por exemplo, imagine que eu digo isso aqui, ó. Carlos chegou. Carlos chegou. Aí, ponto. Porém, já foi embora. Vamos lá. Carlos chegou, porém já foi embora. Gente, vocês percebem comigo que eu tenho um pontinho final aqui, não tem? Tem. Ó, tá aqui um pontinho final, ó. Perfeito. E você tem, após o pontinho final, a conjunção, certo? Pois é. Você tem aí o pontinho final e depois do pontinho final você tem a conjunção. Coloque uma coisa na sua cabeça. A posição normal, a posição original da conjunção é após o pontinho final. É o cantinho normal dela. É a posição normal da conjunção. Então, se é a posição normal dela, eu posso colocar uma vírgula depois? Posso. Eu posso chegar aqui, ó, e colocar uma vírgula depois. Porém, essa vírgula será totalmente facultativa. Calma, vou explicar novamente. Você tem um ponto final. Coloque na sua cabecinha que a posição normal, que a posição original da conjunção é após o ponto final. Se ela estiver na posição normal, se ela estiver após o ponto final, a vírgula pode ser colocada depois? Pode. Só que essa vírgula é facultativa. Gente, esse exemplo deu para entender, porque eu vou dar mais um agora. Esse daí deu para entender? A conjunção está na posição original, que é após o pontinho final. Se tiver após o pontinho final, a vírgula é facultativa, certo? Agora imagina, porém, que eu faço isso daqui, ó. Vou pegar o outro lápis para ficar melhor. Imagina que eu faço isso daqui, ó. Carlos chegou. Aí, ponto. Olha o pontinho aqui, ó. Já foi, porém, embora. Vamos pensar um pouquinho, gente, ó. Nós temos um ponto final, não temos aqui? A posição normal da conjunção era para estar aqui, né? A posição normal dela é após o pontinho final. Pois é. Então, nesse caso, se ela tivesse após o pontinho final, eu poderia colocar uma vírgula? Poderia. Só que essa vírgula seria facultativa, opcional. Perceba, porém, gente, que eu tirei a conjunção lá do cantinho dela e desloquei, coloquei lá na frente, está deslocada. Gente, quando ela estiver deslocada, é obrigatório você colocar uma vírgula antes e uma vírgula depois. É obrigatório. Tirou a conjunção da posição normal dela, no comecinho, né? Depois você tem um ponto final, é a posição normal dela. Tirou daí, colocou lá para frente, deslocou. As vírgulas são obrigatórias. Deu para entender, gente? E aí? Me dei um retorno? Olha a diferença. No primeiro caso, a vírgula estava no cantinho dela. Na verdade, a conjunção estava no cantinho dela, no comecinho.
depois do pontinho final, tá? No cantinho dela, normal, na casinha dela. Então, eu posso colocar vírgula depois? Posso, só que essa vírgula é facultativa. Se você colocar, tudo bem, não colocar, perfeito. Só que no exemplo abaixo, gente, olha onde é que foi para a conjunção, lá para frente. Eu tirei da casinha dela, desloquei. Então, nesse caso, eu tenho aí vírgulas obrigatórias, beleza? Eu vou pegar mais um caso, só para que vocês entendam bem direitinho. Vou apagar esses dois aqui. Na verdade, deixa eu tomar uma água, é o tempo que vocês copiam. Você de Jesus. What? Vamos lá, eu vou apagar aqui e vou colocar um caso para vocês. Imagina que eu faço o seguinte, ó. Imagina que eu construo a seguinte frase. Meus alunos, meus alunos estudam, estudam, beleza? Aí, olha o pontinho final. Ponto, aí coloca assim. Portanto, portanto, irão passar, certo? Pronto. Agora, olha o segundo exemplo. Meus alunos estudam, certo? Meus alunos estudam. Aí, pontinho final, certo? Aí eu vou colocar assim. Irão, portanto, irão, portanto, passar, certo? Vamos lá, deixa eu só dar uma olhada nos comentários. Não, Márcia, conjunção integrante só o que e o si, certo? Vamos lá. Pessoal, o nosso marco de observação, o nosso olhar sempre vai ser direcionado para onde? Para o pontinho final. Pontinho final aqui, pontinho final aqui. Veja só, no primeiro caso, a conjunção, ó, está depois do pontinho final. Ou seja, ela está no cantinho dela. O cantinho dela é após o ponto final. Eu posso colocar uma vírgula aqui depois, gente? Posso colocar. Se eu quiser, eu posso chegar aqui, ó, e colocar uma vírgula. Só que essa vírgula é facultativa, beleza? Não, Márcia, a conjunção do que eu estou falando aí é o portanto, certo? É o portanto. São conjunções conclusivas, certo? A conjunção integrante de que você está falando é outro caso, é o que e o se, quando você troca por isso ou disso. Não tem conjunção integrante aqui. Aqui nós temos conjunções conclusivas, o portanto, por exemplo, certo? Então vamos lá. Gente, eu posso colocar a vírgula depois? Posso, só que essa vírgula aqui ela é facultativa. Beleza? Agora vamos para o segundo caso. Ó, tá aqui o pontinho final. Deveria ter aparecido a conjunção, não é assim? O tantinho normal dela é aqui, só que eu tirei ela daqui e coloquei lá para frente. Gente, e agora o que é que eu devo fazer? Agora eu tenho que isolar obrigatoriamente com vírgulas. Tranquilo? E aí, alguma dúvida, gente, nesses casos? Sim, não, não. Então, vamos prosseguir. Bem importante isso, viu, para a redação. Vamos lá dar continuidade, beleza? Deixa eu só passar aqui, vou tomar água novamente. Revisar muito, sim, viu? Tem que revisar, viu, Márcia? Ah, ia beber muito água com a tampa da garrafa fechada e se acabar de beber água, viu? Ia dar bem certinho. Vamos lá. Gente, a palavrinha E. Ih, rapaz, isso aqui cai em prova, viu? Cai em prova, despenca em prova. Tranquilo? Vamos lá. O que é que acontece? Gente, quando você tiver a palavrinha E, só há duas situações em que nós podemos utilizar vírgula. Duas, certo?
E eu vou fazer isso daqui de modo bem legal para você. Bom, quando você tiver um E, você só pode utilizar vírgula em dois casos. Primeiro, se esse E tiver sentido de mas, se você conseguir trocar por mas. Ou se esse E, né, conectar sujeitos diferentes. Sujeitos diferentes. Beleza? Então vamos lá. E há casos obrigatórios e facultativos. Quando ele tiver sentido demais, a vírgula é obrigatória. Quando ele conectar sujeitos diferentes, a vírgula é o quê, professor? Facultativa. Gente, a não ser para a banca IDECAN. Para a banca IDECAN, os dois casos são obrigatórios. Para todas as outras bancas, é essa visão aí. Então, vamos pegar, né, a IDECAN, vamos dizer assim, né? Então, você vai pegar esse primeiro caso. Dê uma olhadinha aqui no primeiro exemplo. Diz assim, olha, estudei e não passei. Ave Maria, está queimado em nome de Jesus, né? Estudei e não passei. Gente, esse e não passei, ele tem sentido de quê, ó? Estudei, mas não passei. Quando ele tem sentido de mas, eu devo colocar uma vírgula antes dele, e essa vírgula é o quê, hein? Obrigatória. Vírgula obrigatória. Se você pegar o E com sentido de mas, a vírgula é obrigatória. Gente, deu para entender esse exemplo? Eu posso passar para o próximo? Tá tranquilo? Creio que sim, né? Creio que sim. Rapaz, eu tô com uma vontade tão grande de pegar uma baciazinha de caju com mel. Vixe, Maria, é bom demais. Você pega o caju assim, ó, pela castanha, mergulha dentro do mel. Ave Maria, chega e escorre assim no canto da boca, mela tudo. É uma delícia. Rapaz, agora, onde é que eu vou achar caju uma hora dessa é difícil. Eu não tenho... Já já eu vou ali ao Rebouças caçar para ver se tem. É uma delícia. A glicose que lute, né? Então vamos lá. Segundo caso, sujeitos diferentes. Pois é, minha amiga, sujeitos diferentes. Pessoal, muitas vezes você vai observar que a conjunção E está conectando sujeitos diferentes. Sujeitos diferentes. Quando isso acontece, você pode utilizar a vírgula, só que essa vírgula é facultativa. Vamos dar uma observada aqui, ó. Maria foi a Salvador e João foi a São Paulo. Gente, vocês concordam comigo que nós estamos falando de duas pessoas diferentes, de dois sujeitos diferentes? Vamos lá. Quem é o primeiro sujeito? Maria. Quem é o segundo sujeito? João. Ei, são sujeitos diferentes, não são? Maria é uma pessoa, João é outra. Sujeitos diferentes. Então, se eu tiver um e esse E estiver conectando sujeitos diferentes, eu posso utilizar uma vírgula antes? Posso. Só que essa vírgula vai ser o quê? Facultativa, opcional. E aí, gente, deu para entender? Sim, bem simples, né? Agora cai muito em prova. Cai bastante em prova, viu? Esses dias eu estava respondendo uma prova aqui da banca, era Instituto Consulplan, e aí tinha uma questão dessa, uma prova inclusive bem recente. Eu sempre gosto de pegar as provas, né, tipo assim, para responder, para sempre ver como é que as bancas estão cobrando e tal. Sempre gosto de fazer isso. Então, vamos continuando, meus amigos. Viviane, desde pequeno que eu sou uma pessoa apocalipse. Vocês já escutaram esses áudios? Menino, eu acho graça demais, viu? Estevão Ferreira. Não sei se vocês já viram isso daí. Acho uma delícia os áudios dele. Vamos lá. Fica simples depois que o senhor explica. Obrigado, minha amiga. Veja só. Gente, esse é um caso tão interessante. A famosa vírgula vicária. O que é a vírgula vicária? Eu sempre gosto de utilizar um exemplo, né, para explicar o que é a vírgula vicária. Sabe como é que você entende o que é a vírgula vicária? É entendendo qual é o significado da palavra vicária. Gente, antigamente na Polícia Civil, a gente tinha um cargo chamado de escrivão vicário. Não existe mais isso hoje, né? Mas antes a gente tinha, era o escrivão vicário. O que é o escrivão vicário? Era aquele cara que ele fez o concurso para ser agente de polícia. Ele fez o concurso para ser inspetor de polícia, por exemplo. Lá no Ceará a gente chama de inspetor, né? Inspetor de polícia. Só que
A delegacia estava sem escrivão. E aí colocaram esse cara para ser escrivão. Ele era um escrivão, então, vicário. Era um escrivão substituto. Por quê, professor? Porque, nesse caso, a palavra vicário significa substituto, gente. E é, professor, é. Veja, se eu disser assim, olha, juiz vicário é o juiz substituto. Então, quando eu falo de vírgula vicária, eu estou me referindo à vírgula substituta. Ela vai substituir uma palavrinha. Ela vai estar no lugar de outra palavrinha. Por exemplo, dê uma olhadinha nessa frase aqui, ó. Maria comprou flores. João, vírgula, perfumes. Pessoal, essa vírgula está no lugar de qual palavrinha, hein? Me ajude aí, que eu não sei mais não identificar. Qual é? Qual é a palavrinha aí que ficou substituída pela vírgula? Comprou. Essa vírgula, gente, ela está no lugar de comprou. Ela está substituindo a palavrinha comprou. Ah, professor. Então, por isso que ela é uma vírgula substituta, né? Ela é uma vírgula que a gente chama de vírgula vicária. Pois é, gente. Professor, e nesse caso, o que é que acontece? O recomendável é que, quando você for utilizar uma vírgula vicária, antes você coloque um ponto e vírgula. É recomendável, não é obrigatório. É porque, assim, um ponto e vírgula é como se ele estivesse anunciando, ó, vem uma vírgula vicária por aí. Beleza? Vou dar outro exemplo. Só para que vocês entendam direitinho. Ó, imagine o seguinte caso. Eu me formei, eu me formei em letras. Eu me formei em letras. Flaviano em pedagogia. Veja só. Eu me formei em letras. Flaviane em pedagogia. Gente, essa vírgula aqui está substituindo, um termo aí. Qual foi? Hein? Ela está no lugar aí de um termo. Qual foi esse termo? Me formei, né? Então é como se fosse assim, olha, eu me formei em letras. Flaviane se formou em pedagogia. Então, é a vírgula vicária, a vírgula substituta. Lá na última aula, que a gente vai tratar de interpretação de texto, tipos de textos e figuras de linguagem, eu vou retomar essa vírgula porque ela projeta uma figura de linguagem chamada Zeu. Não vou falar disso agora porque não interessa agora. Tranquilo? Deu para entender, gente? Tá tudo direitinho aí na cabecinha de vocês? Tudo em paz? Sim. Então vamos prosseguindo, viu? Ah, esse caso aqui, ó. Gente, esse caso nós observamos lá na aula passada. A aula passada foi bem legal, viu? Gostei pra caramba da aula passada. E é porque, gente, eu estava cansado, mas foi uma aula tão gostosa que eu fiquei, poxa, que aula boa, né? Saí bem aliviado da aula. Veja só, lembra que na aula passada nós observamos uma coisa chamada de oração adjetiva. Gente, o que é que precisava ter para ter uma oração adjetiva? Tinha uma palavrinha. Se essa palavrinha existisse, existia a oração adjetiva. Professor, a aula vai até que horas? Minha amiga, não sei, é muito variável. Eu trouxe 10 questões para responder. Pode ser que termine de 4, 4h15, 4h30, depende muito da dificuldade que vocês vão ter com as questões, certo? Eu nem coloco um limite assim para a aula, não. Se eu conseguir terminar o conteúdo, para mim está tranquilo. Mas 4h15 no máximo, certo? Ei, gente, qual é a palavrinha que, se existisse, tinha oração adjetiva? Havia uma classe gramatical. Se tivesse essa classe gramatical, tinha oração adjetiva. Qual era? Eita, Jesus. Minha Nossa Senhora da Bicicletinha. Gente, qual é a palavrinha que, se essa palavrinha existia a oração adjetiva? Pelo amor de Deus, ó.
Se tiver essa palavra, tem oração adjetiva. Eu não vou responder, não. Volta aí no caderno. Boa tarde, minha amiga. Deus abençoe, viu? E aí? Não vou responder. Vocês não estão com a boca do rato. Pronome relativo, gente. Muito bem, Rafânia. Se tivesse pronome relativo, tinha oração adjetiva. E eu quero fazer um macetinho com vocês, ó, para vocês não esquecerem mais. É um macetinho da prosa. O que é prosa, professor? Escreva aí a palavrinha prosa. Se tiver pronome relativo, nós temos oração subordinada adjetiva, a prosa, certo? Olha aí que legal. Lembre de prosa. Pronome relativo faz o quê? Oração subordinada adjetiva, certo? Veja só, por isso que você escreve a palavrinha prosa. P de pronome, R de relativo, O de oração, S de subordinada, A de adjetivo. Então, se você tiver o pronome relativo, você tem oração subordinada adjetiva. Só que tinha dois tipos de oração subordinada adjetiva. Quais eram? Hein? Havia dois tipos. Quais eram? Só tinha dois. E aí, Rafa? Minha amiga levantou a mão aí. Só tem dois tipos de oração adjetiva. Quais são? Eita, que vocês não estão revisando não, viu? Tinha restritiva e a explicativa. Restritiva e explicativa. Beleza? Gente, na explicativa tinha o quê, hein? Explicativa tem o quê? Vírgula. Então vamos lá, ó. Dê uma olhadinha nessa frase. Os alunos de Eduardo que estudam muito serão aprovados no concurso. Tem o que aqui, não tem? Tem, ó, os alunos de Eduardo que estudam muito. Esse que é o que, gente? Os alunos de Eduardo, os quais. Se eu consigo trocar por os quais, eu tenho o quê? Um pronome relativo. Aí vocês vão lembrar da prosa. Se tem pronome relativo, prosa. Pronome relativo, isso aqui é o quê? Uma oração subordinada adjetiva. É restritivo ou é explicativa? Gente, ó, tem vírgula. Se tem vírgula, ela é o quê? Explicativa. O que é que vai acontecer? Eu já ensinei a aula passada isso daí, beleza? Aqui é só mais uma revisão. A banca vai dizer, ó, pode tirar as vírgulas, mantenha a correção gramatical e preserva o sentido do texto. Gente, tá certo isso? Não. A correção gramatical mantém, mas o sentido é diferente. Por quê? Se eu tirar as vírgulas, essa oração vai deixar de ser explicativa e vai passar a ser o quê? Restritiva. Então, o sentido mudou. Uma coisa é explicar, outra coisa é restringir, beleza? Gente, eu falei tudo isso na aula passada. Eu trouxe novamente aqui só para revisar, beleza? Se você não assistiu à aula passada, assista, porque nós tratamos disso lá bem direitinho. Então, quando você pegar uma oração adjetiva explicativa e a banca disser assim, ó, pode tirar as vírgulas, vai ter correção gramatical e o sentido do texto vai ser o mesmo. Está errado, o sentido muda. Ora, você vai deixar de explicar e vai passar a restringir, beleza? Então, o sentido é totalmente diferente. Pessoal, deu para entender isso daí? E aí? Como é que tá a cabecinha? Acho que sim, né? Vamos ao próximo. Ih, gente, já estamos chegando ao final, bem simples. Olha só, usa-se vírgulas para separar vocativos e apontos explicativos. O que é vocativo, hein, gente? O vocativo faz o quê, hein? Coloque aí no chat para mim. O vocativo faz o quê? Chama, né? Você vai chamar. Muito bem. E o aposto? O aposto faz o quê, hein? O aposto. O aposto explica. Então, você tem que utilizar vírgula, gente. Tanto no aposto quanto no vocativo. Não tem como você ter aposto e vocativo sem vírgula.
Vamos lá, letra A. Olha, letra A, primeiro exemplo, diz assim: Márcio, venha para casa. Gente, isso aqui é um aposto ou um vocativo, hein? Quando eu digo Márcio, venha para casa, é um vocativo. Eu estou chamando o Márcio. Se eu tenho um vocativo, gente, o que é que vai acontecer? Eu tenho que utilizar a vírgula. Eu não posso deixar sem vírgula. Beleza? Pois é. Agora, olha o segundo caso, diga assim, olha, Márcio, filho de Maria, chegou a Mossoró. Eu estou explicando, gente, quem é Márcio. Eu estou dizendo que Márcio é filho de Maria. Se eu explico, isso daqui é o quê? Aposto. E se tem aposto, tem que ter o quê? Vírgulas, beleza? Tem que ter vírgulas, tranquilo? Então, nesse caso, o aposto e o vocativo tem que ter vírgula. Não pode ter aposto e vocativo sem vírgula. Tranquilo, meus queridos? Então, é uma regra bem simples. A gente até já pegou lá na aula de sintaxe do período simples. Foi assim? A gente até já pegou isso lá. Então, vamos à próxima regra. Gente, por incrível que pareça, esse é o último slide de teoria. Depois daí, nós temos 10 questões para responder. Com calma, com paciência, vamos responder tudo direitinho. Olha isso. Muitas vezes vocês vão encontrar questões que trabalham uma coisa chamada de expressões interpositivas. Olha só. Expressões interpositivas. O que é uma expressão interpositiva? Ela também é chamada de expressão que a gente chama de explicativa. Explicativa. Expressão explicativa. Gente, são expressões que você vai utilizar para continuar explicando alguma coisa. Você já explicou uma coisa a alguém, você já explicou. Só que você quer continuar falando, você quer dar mais um detalhe, quer dar mais alguma característica. Aí você usa uma expressão interpositiva. Quais são as principais, professor? Você tem o ou seja, certo? Cadê a canetinha? Está aqui, ó. Você tem o ou seja, o isto é, tem, por exemplo, né, a palavrinha por exemplo, exemplo, certo? Você tem também o a saber. Então, são expressões interpositivas. Qual é a regra da expressão interpositiva? Gente, é a coisa mais besta. Você sempre tem que isolar com vírgula. Sempre, sempre tem que isolar com vírgula. Vamos lá, deixa eu pegar um exemplo. Imagina que eu digo isso aqui, ó. Vamos lá. Carlos. Carlos é professor. Professor. Ou seja, é docente. Carlos é professor, ou seja, é docente. Pessoal, o que foi que aconteceu aqui? Você explicou alguma coisa a alguém. Ó. Carlos é professor. Só que você quer dar mais um detalhe. Você usa a expressão interpositiva, ou seja, tá aqui a expressão interpositiva, que também pode ser chamada de expressão explicativa. Qual é a regra, professor? Vírgula antes, vírgula depois. Beleza? Vírgula antes e vírgula depois. Tranquilo? Então, mais um caso aí para a gente pegar. E por último, gente, esse rapaz aqui, ó, que dá tanto trabalho, etc. Gente, a primeira coisa que eu dou de dica a vocês. Se vocês forem fazer uma redação, não utilizem etc. Porque você projeta subjetividade. Etc. significa entre tantas coisas. Aí o leitor pode chegar e perguntar, beleza, mas que coisas são essas? Não utilize isso na sua redação, gente. Não tente formar uma redação para concurso. Não utilize etc. Beleza? Agora, o que é que acontece? Eu quero trabalhar com vocês o processo de pontuação com etc. Primeira coisa sobre a qual eu quero falar, gente, ó, não existe e etc. Pelo amor de Deus, não existe e etc. Ah, e etc. Está errado, porque etc. já significa entre tantas coisas. É como se fosse e entre tantas coisas, fica estranho, não é assim? Então, não existe e etc.
Pelo amor de Deus, gente. Sempre que eu tiver a expressão etc., eu tenho que colocar um pontinho depois. Tem gente que faz assim, ó, e etc. Aí faz, ó, 1, 2, 3. Não, tá errado. Tá errado com o e tá errado com esses dois pontinhos aqui. Eu tenho só um pontinho após o etc. Professor, e a vírgula? A vírgula antes do etc. O que é que vai acontecer, gente? Ó, você vai ter o quê? Você tem o etc. E você vai poder utilizar uma vírgula antes. Pode, pode. Só que essa vírgula é totalmente facultativa, ela é opcional. Beleza, gente, deu para entender? Ficou claro? Sim. Gente, podemos fazer as questões. Posso ir às questões com vocês? Alguma dúvida? Acho que não, né? Pessoal, o que é que eu quero fazer? É o seguinte, ó. Aqui está um calor miserável. Minha garrafinha de água, de tanto eu beber água, já secou. São 650 ml, né? Já secou. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou projetar a questão número 1 com vocês, e eu vou bem rapidinho só encher a minha garrafinha de água, certo? Quando eu encher, eu volto, vocês vão ficar aqui respondendo a questão número 1. Quando eu voltar, eu olho os gabaritos que vocês colocaram no chat, e aí, nesse caso, a gente responde. Gente, é bem rapidinho, é só enquanto eu coloco água na minha garrafinha, porque senão eu não consigo dar aula não, beleza? Então, vou projetar a questão de número 1 aqui, vocês vão ficar fazendo a questão só enquanto eu vou encher a minha garrafinha, beleza? Então, vai lá, ó. Quando eu voltar, eu quero ver os gabaritos. Tá aí. Questão número 1. Volto bem rapidinho, só encher a garrafinha, beleza? Será que vocês responderam? Ninguém respondeu a questão. É muito bonito, viu? Ah, foi só eu chegar. Vamos lá. Foi só eu chegar, né? Veja só. A questão diz assim, gente, ó. Observe o EC. Gastronomia, shoppings, cultura, trilhas, templos e museus. Assinale a alternativa que apresenta relação ao uso das vírgulas. Gente, olha só. Foi aquilo de que nós falamos. Ó, eu estou enumerando. 1, 2, 3, 4, 5. Quando eu tenho enumeração, o que é que acontece? Eu uso vírgula para separar termos que têm a mesma função sintática, termos que têm a mesma função. Então, vamos procurar isso. Ó. Letra A diz assim, olha, para separar o sujeito do verbo. Gente, eu não posso fazer isso. Eu não posso separar o sujeito do verbo com vírgula. Letra B.
Tem por finalidade marcar a oração adjetiva restritiva. Gente, na oração adjetiva restritiva não tem vírgula só na explicativa, está errado. Letra C. Para separar termos coordenados assindéticos, sem ligação por conectivo, ou de mesma função sintática, que formam muitas vezes enumerações. Está aqui o gabarito, letra C de contra-cheque, que é o que vocês estão doidos para pegar, né? Gabarito letra C, gente. Questão muito boa, recorrente em prova, beleza? Vamos à próxima, tudo entendido? Acho que tudo ok, né? Então vamos lá. 2, diz assim: atente ao uso da pontuação na estrutura seguinte. Ela tem 3 filhas, Jéssica, Juliana e Jaqueline. Assinale a alternativa que justifique o uso da vírgula. Vocês que falam. Letra B, de bolo de pote, que é uma delícia. E aí? Vamos lá? Pessoal, ele diz assim, olha, ela tem 3 filhas. Jéssica, Juliana e Jaqueline. Pessoal, ele está enumerando de novo, ó. Jéssica é a primeira, Juliana a segunda e a terceira é a Jaqueline. Se eu tenho enumeração, qual é, gente, o uso da vírgula? Eu tenho uma enumeração. Separa termos que têm a mesma função sintática. Letra A diz assim, olha, a vírgula foi empregada para isolar alguns termos sintáticos, geralmente complementos verbais, postos no início do período, com o intuito de conferir-lhes ênfase, desde que sejam retomados de forma pleonástica por pronome oblíquo. Gente, o cabo que fez a alternativa A deu um fogo muito grande, né? Não tem nada com nada aí. Não tem nada com nada aí, né? Não tem nada a ver. Letra B. A vírgula foi empregada para separar termos coordenados assindéticos de mesma função sintática, mesma função sintática, que formam muitas vezes enumerações. Está aí o gabarito, gente. Você tinha enumeração, se tem enumeração, os termos têm a mesma função sintática, beleza? Gabarito letra B, de bolo de pote, que é uma delícia. Gente, alguma dúvida? Posso passar para a próxima questão? Tá tranquilo. Ótimo. Então vamos à próxima questão. Ah, essa é boa. Lembro-me de que, quando minha mãe morreu no hospital, meu pai se jogou sobre seu corpo sem vida e começou a gritar, Ave Maria. A ocorrência das vírgulas na passagem acima deve ser justificada por isolar, vocês que fazem. Galera marcando letra A. Será que é letra A? Leiam aí novamente, vou dar mais um tempo. Leia aí novamente, com calma, preste atenção. Vamos lá, diz assim. Lembro-me de que,
Quando minha mãe morreu no hospital, meu pai se jogou sobre seu corpo sem vida e começou a gritar. Gente, esse quando minha mãe morreu no hospital, isso dá noção de quê, hein? Quando minha mãe morreu, dá noção de quê? Esse quando? Dá noção de tempo. Se é tempo, gente, tudo que é tempo na gramática a gente chama de quê, hein? Tudo que é tempo na gramática a gente chama de quê, hein? Ah, o que é tempo na gramática a gente chama de quê? De advérbio, né? De advérbio. Perceba, porém, que dentro desse advérbio há o quê? Um verbo. Então, eu chamo isso daqui de oração adverbial. Gabarito, letra B de bolo de pote, que é uma delícia. Deu para entender, gente? Eu vi que vocês erraram, não tem problema. Mas agora deu para entender. Agora sim. Profa, professora Elisiana. Elisiana, você é professora de quê? Eu sei que você está na minha turma também para o concurso de professor, né? Ah, polivalente. Legal, minha amiga. Legal, viu? Então vamos lá. Próxima questão. Diz assim, observe a pontuação do excerto. Essa questão é uma viagem, viu? Diz assim: um dia, o médico determinará que meu cérebro parou de funcionar e que, de maneira essencial, minha vida parou. Agora, assinale a alternativa que explique corretamente o uso das vírgulas. Vocês que fazem. Essa é boa, viu? Eita, eita, eita. Qual é o gabarito, hein? Letra C. Gente, é uma questão bem doida, sabe? É uma questão bem doida. Porque o que é que acontece? Ele está falando, né? O cara está falando, está fazendo um discurso bem bonito. Aí diz assim, olha, um dia um médico determinará que meu cérebro parou de funcionar e que, de maneira essencial... Gente, vocês percebem que ele para, ele tá em um pensamento, de repente ele muda de foco de maneira essencial, certo? Ele está dando aí uma opinião dele. Ele dá uma paradinha para dar a opinião dele de maneira essencial, isso é uma opinião que ele tem. Então, o que é que acontece? Ele está mostrando aí uma reflexão, é uma coisa à parte. Ele está falando de uma coisa, do nada ele muda de assunto. É uma reflexão subsidiária, é uma coisa à parte, tranquilo? Por isso, o gabarito, gente, é letra D. Ele para viajar na maionese, ele para viajar na maionese. Esse, de maneira essencial, ele está mudando o foco. Ele está dando a opinião dele, né? Na opinião dele vai ser desse modo aqui, ó, de maneira essencial, é uma opinião. Beleza? Por isso o gabarito é letra D de doido, que geralmente, né, é isso aí que você fica quando estuda muito língua portuguesa. Deu para entender? E aí? Deu para entender a questão? É meio doidona, né, a questão? Pois é. Qualquer coisa pode colocar aí no chat, viu? Vamos lá, questão 5. Diz assim: eu não vou nem ler essa.
Porque se eu ler, eu dou a resposta, só pela entonação. Quero que vocês façam. Então, tem que. Minha amiga Márcia já respondeu. Vamos lá. Ele diz assim, olha, aquele lugar tão bonito, o Eldorado, era habitado pela solidão. Gente, ele está falando de um lugar bem bonito, não é? É. E ele explica ao leitor que lugar é esse. Ó, aquele lá, o Eldorado, ele está explicando ao leitor qual é esse lugar. Quando a gente tem um termo que explica, e aí, como é o nome disso? Aquele termo que explica, a gente chama de quê, hein? Aposto. Ele está explicando qual é esse lugar tão bonito. Então, isso daqui, gente, é um aposto, certo? Está explicando que lugar é esse. Aquele lugar tão bonito. Qual? O Eldorado. Ele está explicando que lugar é esse. Então, nesse caso, se ele está explicando, é um aposto. Por isso que o gabarito é letra D de doido. Deu para entender, gente? E aí? De doido mesmo, né? Então, vamos avante, certo? Questãozinha de número 6 para a gente fazer. Diz assim, uma das regras do emprego da vírgula é para separar palavras de mesma função sintática. O segmento do texto em que isso ocorre é, vocês que fazem, letra D, aposto. Minha amiga Samia já respondeu, Marci também. E aí? Pessoal, aquela regra das palavras que têm a mesma função sintática só tem dois casos, não tem? Aquele caso lá da enumeração e das orações coordenadas, não é assim? Só há dois casos. Então vamos lá, vamos procurar isso. Letra A. Existem, portanto, fatores. Opa! Por que é que eu utilizei essa vírgula com portanto? Porque eu tirei o rapaz da posição original dele e coloquei lá na frente, vírgulas obrigatórias. Não é porque nesse caso tem a mesma função, não. Letra B, diz assim: como é o caso dos discursos científico, ó, está enumerando, científico, político, jurídico, jornalístico, publicitário. Gente, se está enumerando, por que é que eu utilizei essas vírgulas? Se está enumerando, é porque, nesse caso, os termos têm a mesma função sintática, por isso que eu utilizei a vírgula, beleza? Então tá aí o gabarito da letra B de bolo de pote, que é uma delícia, certo? Nesse caso, eu tenho uma enumeração e, por conta disso, eu tenho termos que têm a mesma função. É justamente o que a questão está procurando. Gabarito, letra B de bolo de pote. Isso. Vamos lá? Questãozinha de número 7. Se você tiver febre, por exemplo, deverá aumentar a ingestão de líquidos. Nesse trecho, as vírgulas foram utilizadas para vocês que fazem.
Galera aí marcando letra A. Vamos lá, gente, ó. Eu disse para vocês que na língua portuguesa existiam algumas expressões chamadas de interpositivas, não foi? Aí mostrei para vocês alguns exemplos. Foi lá o ou seja, foi? Isto é, isto é. Tinha também o por exemplo, não foi assim? E eu disse para vocês que essas expressões também poderiam ser chamadas de expressões explicativas. Por isso, ó, eu tenho, por exemplo, está isolado com vírgula, porque é uma expressão interpositiva, também chamada de expressão explicativa. Gabarito, letra A de aprovação. Mais uma questãozinha, vamos lá? No trecho. Ele publicou um artigo na prestigiosa revista científica Lancet, que associava a vacina tríplice contra a cachumba, a rubéola e o sarampo ao risco aumentado de autismo. O uso da vírgula se justifica por vocês que fazem. E aí? A galera está marcando aí letra D, certo? Veja só. Você tem contra a cachumba, a rubéola e o sarampo. Está enumerando, gente. Se está enumerando, esses termos têm a mesma função. Aí você, professor, mas não tem gabarito, não, porque não fala nada da mesma função. Olha só, esse nome aqui, coordenados. Coordenados, você lembra de quê? Da PR, opa, PRF. Qual era a característica da PRF? Mesma função. Os agentes têm a mesma função. Gabarito, letra D, de doido. Viu? Estão acertando tudo bem direitinho. Que o Carlos morre de orgulho, viu? Vamos lá, próxima questão. No trecho. A professora mandava cada aluno fazer uma redação sobre o naufrágio, o incêndio, o dia da árvore. O uso da vírgula se justifica por vocês que fazem. Pense devagarzinho, viu? Dá mais um tempinho para vocês pensarem. Hum, vamos lá, pessoal, é o seguinte, ó. Sobre um naufrágio, um incêndio, o dia da árvore, está enumerando. Um, dois, três, está enumerando.
Se está enumerando, o que é que vai acontecer, gente? Está enumerando, então, termos que têm a mesma função. Só que você tem dúvida em duas alternativas aí, letra B e letra C. Olha o que é que diz a letra B. Separa orações coordenadas. Gente, para ter oração, eu preciso ter o quê? Verbo, né? Veja, naufrágio é verbo? Não. Incêndio é verbo? Não. Dia da árvore é verbo? Não. Então não pode ser a letra B, porque não tem verbo. Só a oração se tiver verbo. Agora veja, letra C. Separar constituintes sintáticos idênticos. Opa, é como se fosse da mesma função, idênticos. Gabarito, letra C de contra-cheque. É o que vocês estão doidos para pegar. Beleza? E aí? Deu para entender? Tranquilo? Mas eu não posso colocar vírgula se o verbo está subentendido. Vamos lá, mas não há verbo subentendido aqui, Sam. Olha só. A professora mandava cada aluno fazer uma redação sobre um naufrágio. Um incêndio, o verbo não está subentendido, certo? O verbo não está subentendido. Você só tem um verbo, porque não tem como você pegar. Ó. Mandava um naufrágio, mandava um incêndio. Então, o verbo ele não está subentendido, não. O que prevalece aqui é a noção de enumeração, certo? Não sei se fica claro. A noçãozinha de enumeração é o que prevalece. Pode perceber que ele está enumerando. Ó. Um, dois, três. Não, olha, fazer um naufrágio, fazer um incêndio. E além disso, Sami, tem aquela questão de que quando eu vou ter o verbo subentendido, é recomendável que antes eu tenha o quê? O ponto e vírgula, né? Então não tem aí. Oi, Rafanha. E aí, minha amiga? Supressão é você tirar um verbo. É tipo assim, você tirar um verbo da frase. É como se o verbo tivesse ali, eu fui lá e tirei. Certo? E aí, podemos ir para a nossa última questão? Então vamos lá. Última questão. Não vou ler, vocês que vão fazer. Já já eu leio. Isso, massa. Perfeito, viu? É exatamente isso. Letra B. Vocês sabiam que agora eu estou com um critério para selecionar minhas questões para dar aula. Eu dou preferência às questões que têm como gabarito a letra B, porque eu adoro dizer assim, ó, letra B de bolo de pote, que é uma delícia. Acho bom demais. Aí eu seleciono as questões que têm letra B, menino, eu fico satisfeito. Viu? Vamos lá, questão 10 é a última questão. Isso é um golpe. Ai, Jesus. Vamos lá. Problemas familiares, de relacionamento, baixa autoestima, falta de segurança, drogas, pouca participação dos familiares, exclusão social, entre outras, são algumas das possíveis origens para a violência. As vírgulas utilizadas no trecho anterior têm como finalidade, gente, o que é que acontece aí? Eu passei o texto todo enumerando, enumerando, enumerando. Essas vírgulas, então, são utilizadas pela enumeração, pelo fato de que separam termos que têm a mesma função. Logo, o gabarito realmente é o quê? Letra D de bolo de pote, que é uma delícia, beleza? Pessoal, essa foi a nossa última questão. A aula de hoje foi uma aula em que eu
né? Trabalhei com paciência, assim como todas as outras. Espero que vocês tenham gostado. Pegamos o assunto de pontuação. 12, 13, 14 e 15. A próxima aula a gente pega crase, beleza? Aí da próxima, colocação pronominal e, por último, interpretação de texto, beleza? E aí fecha bem direitinho, tranquilo, tal como está lá na grade. Gente, um bom fim de semana, que Jesus abençoe vocês, certo? Se cuidem, revisem, estudem, beleza? Antes do meu concurso. Vai dar certo, meu irmão, vai dar certo. Olha, Samia, depende. É uma grande pergunta, porque assim, eu estou com um vizinho aqui que está fazendo uma construção, minha amiga. E essa construção me atrapalha muito. Eu não estou conseguindo gravar a aula porque é um barulhão. Então, dependendo, se eu conseguir gravar, vai ser gravada. Se tiver muito barulho aqui na construção, aí eu vou ter que fazer online novamente, certo? Então, depende muito do vizinho. Está na mão dos vizinhos, viu? Pois um abraço, gente. Deus abençoe, viu? E até a próxima. Eu já mandei o material para o pessoal da secretaria, creio que já deve estar no Drive. Em breve eles estão colocando. Beleza? Tchau, gente. Um abraço e até a próxima. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês, viu? Beijão.